começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz e a minha ideia com esse podcast é mostrar as ações dos deputados distritais, dos deputados federais, dos secretários de Estado, dos administradores, porque tem muito político bom, muito político do bem, que tem muita coisa para mostrar para você. Eu estou aqui com meu parceiro, Odi Ribeiro, da Rádio Corredor, ele que ajuda a dar uma apimentada e a gente está sempre em busca dos cortes, né? Não é isso, Odi? Dedé, bom dia. Você nem vai, repete bom dia aí que eu cortei. É porque o Pedro me brigou comigo que a gente não pode falar bom dia, porque como o YouTube é à noite, é de dia, não tem hora. Então vamos fazer assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa, pronto. Aí quem estiver assistindo vai estar sendo atendido. O algoritmo pega todo mundo, né? Com certeza. Odi, obrigado pela sua presença mais uma vez. Polêmica aqui não tá sendo eu não, hein? Tu tá descendo a madeira no Capelli. Não, aí é tu só vem no falar Capelli, de mim? é só no Capelli. Só no Capelli. Só no Capelli. Bateu no Veras também. Não, mas aí Veras depois é a gente entra nesse assunto com o deputado. A gente está aqui hoje com o deputado Ricardo Vale do PT, uma das figuras mais conhecidas do partido, respeitado, que tem muito a mostrar para você. E ele vai falar um pouco aqui do mandato dele. Deputado, obrigado pela sua presença aqui. É muito importante você estar aqui com a gente, porque mostra que esse programa é um programa completamente democrático, onde a gente vai entrevistar os deputados de direita, os deputados de esquerda, os deputados de centro, porque a gente sabe que vocês têm muitas coisas boas para mostrar para a nossa cidade. Obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado, Dedé. Obrigado, Odi, pela oportunidade. Gostei desse nome, Política do Bem. É importante a gente discutir a política e principalmente a política do bem, porque a gente sabe também que tem muita política do mal no meio político. E é sempre uma alegria estar com vocês, é sempre um prazer enorme estar falando do nosso mandato, falando da política como um todo, e eu fico muito grato por essa oportunidade. Você tá magrinho, deputado? Tá tomando Mondiaro, esses negócios aí, Vinâncio, como é que é? Rapaz, eu tô trabalhando muito, você acredita? Mas você tá magro. Emagreci bem. Perdi uns 8 quilos aí recentemente. Trabalho ou academia? Os dois. E fazendo gols. Eu jogo muita bola. Eu sou um bom jogador de... Eu faço... fazendo gol, sério. E não é blefe, não. Quando eu trabalhava na Câmara Legislativa, há uns 20 anos atrás, que era o irmão dele, que era deputado distrital, eles tinham um time que participava dos torneios, esse aqui sempre foi craque também, viu? Eu sou testemunha, eu viu, faço deputado? gols até hoje. Eu jogo ali no Cota Mil, todo sábado à tarde. Vocês estão convidados para, inclusive, filmar. Lá é a turma da esquerda que joga, né? Não. Tem todo mundo. Lá tem o Hermeto joga lá com a gente. O Hermeto vai também lá no Cota Mil? O Hermeto é um jogador esforçado, inclusive. Mas é ruim pra cacete, eu já vi jogando. O Hermeto é esforçado. Mas assim, modéstia à parte, eu jogo bem até hoje, né? Mas é isso aí, Odi. Não, mas pressão, posso pegar um gancho? Eu te interromper na sua parte. Não, vamos lá. Eu queria falar muito isso, porque o Ricardo Vale, ele faz uma coisa importante, eu acho que a gente tem que começar a tocar nesse assunto, que é o futebol de Brasília. Ele é um dos caras que é o motor do time de Sobradinho, cara. Inclusive, Verdade. Que se manteve na primeira divisão. A cidade lá respira futebol, Ricardo? Respira. Eu joguei futebol minha vida inteira, futebol amador, né? Então, meus irmãos, a gente tinha um time de futebol lá, o FART, jogavam praticamente os 8. São 8 homens e 4 mulheres, são 12 irmãos que eu tenho. Nós somos 12, aliás. Então, essa futebol fez parte da minha vida, faz parte. Eu sei a importância que é o esporte, o futebol na vida nossa. Meu pai era taxista, minha mãe dona de casa. Criar 12 filhos lá em Sobradinho não foi fácil. Então, meu pai botava muita gente para praticar esporte. E eu sempre joguei futebol. E como isso foi bom para a minha vida, e foi bom para a vida dos meus irmãos. Então, por isso que eu incentivo muito, participo. Né? Até hoje jogo, eu sei o que faz de resultado para a saúde física e mental, principalmente. E o nosso mandato incentiva muito. E Sobradinho é uma cidade que respira. O povo gosta muito do Sobradinho Esporte Clube. E estava meio que abandonado. Nós pegamos Sobradinho em 2014, resgatamos o clube, fomos bem, disputamos Copa do Brasil, chegamos a ser campeão em 2018, deu uma caída e agora a gente resgatou de novo e disputamos a segunda divisão ano passado. No Campeonato Brasiliense. Brasiliense, ganhamos. Foram campeões. Fomos campeões e já fomos praticamente com a mesma estrutura, que acabou, já começou a primeira, né? A primeira divisão. Não fomos bem, mas mantivemos na primeira divisão. E agora nós vamos ter tempo para se organizar melhor, conseguir patrocínio, enfim, e fazer um time mais competitivo e chegar com força no campeonato do ano que vem. E o estádio? O que houve com o estádio lá? Porque o Sobradinho não está jogando no estádio?
O estádio, o GDF cometeu um grande erro quando passou a gestão, tirou das administrações e passou para a Secretaria de Esporte. Eu não sei se por falta de estrutura, enfim, e o estádio Sobradinho e outros estádios ficaram abandonados durante esse período todo. Agora há uma licitação sendo feita, segundo o secretário de Esporte, Renato Junqueira. O Renato Junqueira disse que tem uma licitação que está quase pronta, que vai arrumar o gramado, vai arrumar inclusive a pista de atletismo. Há uma cobrança muito grande por parte dos atletas lá, o próprio Caio, enfim, o Senna, que faz aquele trabalho brilhante. E a gente está acreditando, eu tenho inclusive destinei emendas para ajudar nessa reforma. Estou preocupado, está demorando um pouco, mas eu espero que essa obra comece logo para que a gente possa disputar o campeonato do ano que vem lá em Sobradinho e não o que aconteceu esse ano. A gente ficou jogando aqui no Defilê, né? Defilê aqui na Vila Planalto. E mesmo assim a torcida de Sobradinho praticamente ia lá prestigiar, encheu. Quase todos os jogos estava cheio. Você vê que eles amam o Sobradinho Esporte Clube. É isso, viu, Odi? Pronto, ó, já começamos com o primeiro ponto. O deputado, que é um deputado distrital, já falou o que ele está fazendo na parte do esporte, ou seja, destinou emenda parlamentar, está cobrando o secretário de esporte, Renato Junqueira, para estar reformando o estádio. Por quê? A função do deputado, mesmo que seja da oposição, é isso, é estar cobrando o governo, fiscalizando o governo, porque eu acho que mais importante para a população, para a sociedade, é isso. O deputado que entende as dificuldades do governo está aí cobrando. Mas além do esporte, fala um pouco, deputado, as suas outras ações do seu mandato, para onde você costuma destinar as suas emendas parlamentares, os seus recursos, e aproveita para falar se já teve alguma obra que já chegou a ser inaugurada durante essa sua gestão como parlamentar. Olha, primeiro dizer que em 2017, né, eu participei desse processo, a gente mudou a lei do PEDAF e permitiu que os deputados colocassem recursos direto nas escolas. Eu fui um dos deputados autores desse projeto de lei, dessa mudança, porque antigamente a gente mandava recursos para a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação definia, e foi na época do governo Hollenberg, definiam, né, para onde ela ia mandar, para onde que ia. Né? Então, dificilmente chegava recurso nas escolas. A gente conseguiu, desde 2017, né, mudando essa lei, os deputados destinar recursos para as escolas. E eu tenho investido muito em várias escolas de todas as cidades do Distrito Federal. Para mim, essa é uma das grandes conquistas da Câmara Legislativa, porque a gente está transformando as estruturas das escolas públicas do Distrito Federal. E são bonitas, desculpa, Dedé, de novo, são bonitas as escolas públicas. Eu tinha as do DF. Você não gosta muito de escola militar, não, nessas escolas cívico-militares? Tão bonitinho, funciona tão bem. Não, eu sempre estudei em escolas públicas. Eu sempre estudei em escolas públicas. Não tenho nada contra a escola militar também. Cívico-militar, né? Cívico-militar, mas eu sempre estudei em escolas públicas e eu sei a importância que tem a escola pública para a comunidade, principalmente as comunidades da periferia, enfim, tem que... Então, na nossa época, na minha época, as estruturas das escolas eram muito ruins. Né? Tinha vezes que eu segurava ali para fazer em casa porque o banheiro era imundície total. E hoje eu vou falar para você, desde 2017, quando a gente começou a mandar recursos para as escolas se transformaram. Tem escolas públicas do Distrito Federal que não perde nada para uma escola privada. Pronto, eu ia falar isso, deputado. Fala um pouco. Agora, como você tem essa prerrogativa de poder mandar os seus recursos direto para o PEDAF, para ser implantado direto numa escola, fala um pouco da infraestrutura que foi feita, de reformas, e em quais escolas foram efetuadas aqui no Distrito Federal? Nossa, eu mandei recursos para mais de 100 escolas. E todas foram executadas, escolas que não eram pintadas há muito tempo, né? O banheiro que era todo destruído, coberturas de algumas escolas. Eu não vou falar os nomes das escolas aqui, porque foram muitas. Mais de 100, né? Mas assim, em todas as cidades. Chegar lá no Paranoá, onde você já morou, chegar em Samambaia, tem... E não sou só eu. Todos os deputados, a maioria deles, né? Acho que tem alguns que não... E se eu falar para você ajudar uma escola lá, você ajuda? Ajudo, claro. Claro. Mesmo cívico-militar? É uma das prioridades que eu tenho, porque assim, a gente, por incrível que pareça, e aí tem que elogiar a Secretaria de Educação, ela tem executado as nossas emendas, não só a minha, mas de todos os deputados. Diferentemente de outras secretarias que têm uma dificuldade, enfim, alegam que é falta de pessoal e acaba que o recurso muitas vezes não é executado. Mas na Secretaria de Educação, o PEDAF, nós não estamos tendo problema. Isso é muito bom.
Sim. Porque essas estruturas das escolas realmente estavam precisando. E tem muita escola precisando ainda, principalmente na área rural. A gente precisa também ver, os deputados precisam ver a área rural do Distrito Federal. Muitas escolas estão precisando de estrutura. Eu tive em Planaltina esses dias uma escola lá muito precária, já me comprometi em ajudar a arrumar o piso. Você sabe o nome da escola? Vem com a assessoria dá uma vasculhada aí. Escola, acho que é Palmeiras. Palmeiras. Eu lembrei porque Lá em Sobradinho? Não, Planaltina. Planaltina. Vamos ver se a gente pega B esse corte e tenta uma foto da escola. Ou seja, deputado, você sabe mais ou menos dizer quanto que você já mandou para a educação? Porque isso é importante para o eleitor, pelo telespectador. Você fala assim, nesse meu período de quase 2 anos e meio de mandato, eu já mandei tantos milhões para a educação da nossa cidade. Olha, eu creio que vai em torno de 10 milhões. Caramba. Ou seja, mais de 10 milhões do recurso que foi mandado para a educação, para todo tipo de reforma, uma não é média de isso? 5 milhões por ano a gente está destinando para a educação. Olha, Dos 30 que a gente isso. tem, né? Isso faz uma diferença, Faz deputada. muito, faz muito. Deputada, só rapidamente. Eu falei até isso quando o Gabriel Magno veio aqui. Eu moro em Samambaia, eu moro lá na Norte. Você sabe onde é ali o Parque Três Meninas? Eu moro ali na Norte. Tem uma escola cívico-militar. Uma coisa eu vejo lá, os professores... Você tá doido para comprometer o deputado? Não tô não. Pelo amor de Deus. Não, você vai entender, é rapidão. Tanta escola lá em Samambaia para ele ajudar, você vai pedir logo pacífico militar para um deputado de esquerda? Mas lá, é isso que eu ia falar, os professores e o pessoal lá dos bombeiros, eles têm uma harmonia, assim, que a escola funciona super bem, não tem vaidade. Tem aula de música lá, e do outro lado tem o CAIC. Se você vê o que essas duas escolas movimentam ali em volta... A movimentação, o tanto que aquelas quadras ali ganham vida por causa das escolas, e eu acho muitas vezes que o próprio governo não deixa o entorno das escolas mais bonitinho, essas coisas. Você está querendo complicar o deputado aqui, Mas não tô querendo te complicar. Acho que ao redor das escolas tem que ter infraestrutura, tem que arrumar as praças, porque os alunos podem sair da escola e ficar numa pracinha conversando, né? Eu era muito namorador na minha época, eu saía da escola e ficava ali na pracinha. Não é mais, deputado? Não, claro que não. Não é mais não, deputado? Não é mais namorador, não? Eu sou casado, bem casado. Então. Mas quando eu era menino, eu era namorador. Era danadinho? Eu era bonito, as meninas, né? Agora não. Você é bonito ainda, deputado. Obrigado. Você é bonitão, coroa. É um dos mais bonitos. Ele é bonito. Né? Mas sobre... Ele é mais bonito que o Roberto. Agora, sabe o que é muito importante? É a segurança fora das escolas. Isso. Segurança. Tem que dar. No meu tempo tinha lá o Cosme Damião, na época do governador Roriz, isso mesmo. a gente saía da escola, a gente já tinha aquele sentimento Sensação de segurança. de segurança. Né? Tá ali, tem um policial ali, tem uma dupla, né? Deputado. Então, precisa ter atenção nisso, porque estão saindo da escola, fica preocupado muito em botar PM dentro da escola, policial, é reformado, e esquece do entorno, porque o problema acontece quando sai. Dentro da escola, os professores sabem se virar ali. Deputado, falando aí em Cosme Damião, eu lembro que tinha um programa na época do governo do meu tio, do ex-governador Roriz também, que era muito elogiado, que era o Esporte à Meia-Noite, que era exatamente a ideia de pegar aquele jovem que estava de madrugada na rua, à toa, sem fazer nada ali, podendo ir para o mundo do crime. O projeto Esporte à Meia-Noite funcionava muito bem. Não teria nenhuma possibilidade de voltar a ser implantado? Porque eu lembro, deputado, que aí tinha a sopa, aí tinha os esportes, porque era de madrugada, mas era aquela hora assim, os policiais que iam fazer estavam sempre de bom grado, os professores, a comunidade ficava envolvida com aquele projeto. Nunca ninguém pensou em tentar voltar com esse projeto, ou pelo menos para fazer novamente em alguma cidade. Já pensou nisso, deputado? Eu já pensei, eu acho que esporte, assim, no contraturno, eu, por exemplo, sempre estudei de manhã na escola pública, porque à tarde eu praticava esporte. Eu nunca pratiquei esporte à meia-noite, mas eu conheci o projeto, tinha amigos meus que gostavam de jogar, enfim, participar desse programa. Então, assim, é uma política pública que o governo do Distrito Federal deveria pensar, né? Infelizmente acabou, mas era um bom projeto. E também durante o dia, né? Preciso também o governo incentivar essas escolinhas de futebol, de voleibol, que existem na cidade satélite. Tem muita gente cultural que tira o horário livre ali, o cara está aposentado e vai dar aula de futebol para uma criança, vai dar aula de voleibol, de basquete, enfim. O governo poderia também pensar em ajudar essa galera a fortalecer. Não é muita coisa não, sabe? Uma bola ali, uns coletezinhos. Tem que incentivar, porque, como eu falei, o esporte ele é bom
para a saúde física e principalmente mental. Com certeza. Os nossos jovens estão deixando de praticar esporte, ficando muito em casa jogando no videogame. Isso aí não é mesmo. bom, então tem que incentivar os jovens a sair de casa, porque essa interação que existe no esporte, essa convivência, essa confraternização, ela é muito boa para a cabeça. Com certeza. Deputado, a gente sabe também que um dos maiores gargalos, desde que o Roriz era governador, é a questão da saúde. Fala um pouco pra gente o que você já destinou de recurso para a saúde, o que já foi melhorado e o que ainda pode melhorar na saúde do Distrito Federal. Olha, eu não tenho investido muito recurso na saúde, não, e muitos deputados não têm feito isso. Porque, primeiro, que a Secretaria de Saúde muitas vezes não executa os nossos recursos. A gente manda... Não. Outra coisa, todo ano tem sobrado dinheiro, tem sobrado recursos da saúde do Distrito Federal. Se você fizer uma pesquisa, faça uma pesquisa, vai ver que está sobrando, o governo não executa todo o recurso destinado para a área de saúde, seja do Tesouro, seja do Fundo Constitucional e seja do recurso do próprio GDF. Não estão executando todo o recurso. Então, o problema da saúde pública, deixar bem claro aqui para quem está nos acompanhando, não é financeiro. O problema da saúde pública é gestão. A gestão da saúde não está boa e é preciso encontrar um modelo. E isso não é de hoje não, tá? Não vou falar que não é de hoje não, mas está cada vez se agravando mais. A população vai aumentando, você não disponibiliza, aumenta o número de leitos, né? O número de médicos está diminuindo em vez de estar crescendo. Se a população cresce, deveria crescer o número de médicos. Então, você tem situações aí que falta pediatra, falta anestesista, falta várias... Ortopedista. Então, o modelo de gestão precisa ser revisto. Eu tenho falado isso, quando eu encontro com o governador, eu falo isso, quando eu sou um deputado de oposição, mas eu sou de muito diálogo. E o que eu puder fazer para ajudar o governo a melhorar as condições dos serviços públicos como um todo, eu faço. Né? Mas o que o senhor acha que tinha que mudar? O que está errado no modelo? Eu ia fazer essa pergunta. A gestão, o IGES, por exemplo. O que é gestão? O IGES. Criaram o IGES, né? Privatizaram parte da saúde, dizendo que o problema era que não tinha insumos, que tinha que facilitar a compra de insumos, não sei o quê, criaram o IGES. Mas lembra que o IGES foi criado no governo Hollenberg, deputado era de esquerda. Não, você foi contra. Eu estava na Câmara e votei contra. E falei Hollenberg ficou brabo. E falei que isso não ia dar certo. Entendeu? A saúde tem que ser pública, o SUS é público. Então você tem que... O investimento é muito grande, é muito alto. Como eu falei, sobra recursos. Vocês vão verificar. Eu não sei dizer o ano passado quanto que voltou. Então, o modelo de gestão... eu não sou especialista na área de saúde, mas está na cara que está errado. Está na cara que está errado. É preciso que o governo do Distrito Federal reveja isso, enfim. Mas... não deu certo o IGES. E na minha avaliação, né, você vê, pega quantos secretários já mudaram ao longo do governo libanês. Pega do governo, dos outros governos anteriores, a mesma coisa. Hollenberg, o Aguinaldo também teve o mesmo problema. É escândalo e mais escândalo, e enfim, não tem jeito. Não estou falando mal do Aguinaldo, mas tem que mudar a gestão, tem que mudar a gestão. Eu vou querer fazer um contraponto aqui, porque minha esposa, o pai dela é médico, era médico da Secretaria de Saúde. Qual o nome dele? Dr. Pittman. Hoje ele já está aposentado. É o Pittman, aquele que foi de federal? Não. Ele é médico, é da área médica. E aí o padrasto dela era médico também. O que a gente ouvia muito deles, ele falava assim, a tendência dos médicos que estão se formando, deputado, é não querer mais fazer o concurso para a rede pública. Por quê? Porque eles ganham muito mais na rede privada. Então, apesar da questão de estar faltando médicos, às vezes, né, nos hospitais, nas UPAs, o que é um absurdo, muitas vezes é por falta do próprio médico já não querer mais fazer concurso para a rede pública, viu, deputado? Isso aí eu posso falar uma coisa de dentro de casa, que a gente tem essa constatação, que ele falava, não, os médicos agora tudo querem montar sua clínica particular e tocar porque eles vão ganhar muito mais dinheiro. Isso é verdade, viu? Como eu falei para vocês, eu sou um deputado de oposição, às vezes quando é um projeto importante eu voto favorável, quando é ruim eu voto contra. E só para você ter uma ideia, falando de saúde, eu vou falar aqui, não sei se o governador vai gostar, mas em função desse quadro de faltar médicos, principalmente em algumas áreas como pediatria, e os próprios anestesistas, eu sugeri ao governador, até porque cheguei de lá recentemente, Cuba exporta médico para o mundo inteiro. Vamos entrar nesse assunto então, hein? Cuba exporta, e virei para o governador e falei, governador, por que o senhor não vai buscar médicos em Cuba para suprir essa falta de médicos em algumas áreas? Eu sou a favor.
Por que você não vai buscar lá? Já falou isso com o governador? Falei. O que ele falou? E os médicos cubanos são bons, rapaz. Já vi eles atendendo. Ele Os cabras são falou bons. que é uma boa ideia e que conversaria com o secretário, o Juraci, sobre isso. Achou uma boa ideia. Mas Brasília pode trazer sem permissão do Eu governo acho que federal? pode. O próprio Estado aqui pode fazer um convênio direto com o governo cubano e trazer os médicos para cá. Vai ajudar Cuba, que está numa situação muito difícil por conta do bloqueio norte-americano. Cuba está passando por um dos piores momentos, né, da história. O bloqueio aumentou, o governo está impedindo que chegue combustível, as hidrelétricas não estão funcionando, a produção de alimentos em Cuba praticamente acabou, o governo norte-americano não deixa entrar nada, o povo está sendo sufocado ali. E uma das maiores fontes de recurso que Cuba tem é a exportação de médicos para o mundo inteiro, para a Europa, para a África, para o Brasil, mais médicos. Então, fica essa sugestão, né? Já falei com o governador, espero que ele olhe com bastante carinho, porque está sobrando médico lá. Porque o pessoal também vai cortar meu pescoço. Eu já fui atendido por um médico cubano. Aí vai falar mais do sindicato, aí vai falar mais do sindicato, o sindicato vai ser contra. Eu estou falando aonde não está tendo, né? Para repor, na nem verdade. Nem para repor, né? não está nem para concurso. Tá tendo. Então, nós não podemos deixar a população do Distrito Federal a mercê. Está faltando médico, vai buscar os médicos lá em Cuba. Está um monte, são excelentes profissionais. Os médicos vão te cancelar. Odi, eu acho que não, porque o que a gente está falando é exatamente isso, Odi. A maioria dos médicos que estão se formando agora, eles estão querendo ir para o mercado privado, eles não estão querendo ir. Então, assim, o que a gente precisa entender? O deputado acabou de chegar lá de Havana, a gente sabe que Cuba é aquele país emblemático, é a segunda vez que ele vai, que é um país de esquerda. O que você acha que funciona em Cuba que poderia ser trazido aqui para Brasília, para a gente ser mais especificamente, que você acha que aqui funcionaria? Porque assim, a gente sabe também que Cuba não é o país das maravilhas, mas a gente sabe que parece que a saúde funciona, a educação funciona. Eles por muitos anos foram muito fortes, inclusive na situação dos esportes olímpicos. O que poderia trazer de forma concreta que funciona em Cuba, que funcionaria aqui em Brasília, além dessa questão da saúde? Olha, a questão da saúde é um exemplo para o mundo inteiro, né? Um país na situação que ele está sem recursos, praticamente tudo bloqueado, e eles conseguem, né? Eles trabalham muito na prevenção. Acho que o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde aqui, deveria trabalhar também na prevenção, evitar que a pessoa fique doente. Porque se você evita que a pessoa fique doente, é muito mais barato do que... Eu não vejo mais campanhas sobre saúde sobre saúde na televisão, nos jornais, nos blogs. Eu não vejo o governo mais fazendo. Em Cuba, você está, por exemplo, num barzinho tomando uma cerveja, chega lá o pessoal distribuindo cartilha para os jovens, para eles, prevenção de gravidez, prevenção de doenças venéreas, é o tempo inteiro. Em Cuba, quando você vai renovar sua carteira, você faz exame de sangue de 2 em 2 anos, para saber se você está começando a desenvolver alguma doença, diabetes, se está tendo problema de saúde. Por quê? Para eles já começar a fazer esse tratamento. Cuba, eles fazem de tudo para as pessoas não ficarem doentes, porque eles não têm essa estrutura, né, essa infraestrutura toda. Cuida no antes, então. E cuida no antes. Porque aqui no Distrito Federal não tem política de prevenção em quase área nenhuma. Lá, flu, eles começam a aplicar nas crianças com 2 meses de nascido, já começa a aplicar flu, para eles não terem cárie lá na frente, justamente porque não tem estrutura, não tem condições. Aqui não, aqui parece que a área médica nossa aqui vive de doente. Quanto mais doente, mais recurso, mais grana, mais parece a indústria, né? Tá um pouquinho óbvio, né? Isso aí que você falou. Então, é um exemplo que Cuba tem. Outro exemplo que eu vou dar aqui em Cuba... Senão morria todo mundo, né? Vamos falar a verdade. Com isso, exatamente. Porque Dedé, desculpa te interromper de novo, só para fazer uma observação. Porque, assim, às vezes a gente fica tão cego politicamente, eu me coloco, vou apontar para mim, porque realmente eu já vi um médico, eu fui atendido por médico cubano não uma vez só, mas 5 vezes. Na rede pública. Os caras são muito mais atenciosos. Não estou falando mal do médico brasileiro. Eu estou dizendo que, às vezes, há uma discriminação e a gente não olha o outro lado. Ah, o país de esquerda, é um país comunista. Tá, mas aí o povo merece morrer por causa de embargo? Essas coisas? Não, tem muita coisa boa lá em Cuba. O regime lá é um problema do povo lá. Eles têm que se virar. Né? Cada país tem seu regime, tem seus representantes, tem seus presidentes. Isso é um problema do povo. O povo é que tem. Por isso que eu acho injusto esse bloqueio que os Estados Unidos fazem. É injusto. É só os Estados Unidos?
Os Estados Unidos é o principal país que Mas se os Estados promove Unidos isso. quiser acabar com o bloqueio, eu não Porque entendo. os Estados Unidos colocou Cuba como um dos países terroristas. Não é. E não é terrorista. Cuba não é terrorista. O terrorismo de Cuba é exatamente isso. É combater o capitalismo com políticas públicas, né? Ou seja, não precisa gastar tanta grana para cuidar do doente. Vamos evitar que as pessoas fiquem doentes, que é muito mais barato. Outro exemplo que eu fui lá foi as chamadas casas de cultura. Eu fui visitar uma casa de cultura, está tudo aqui. Depois eu mando para você, se você quiser ver. Manda que eu vou botar Eu visitei bota uma no casa de portal. cultura. O governo paga lá um professor de canto, paga lá um cara para dar aula de dança, paga lá uma outra figura lá para fazer artesanato com as mulheres, enfim, e aluga uma casa, paga um aluguel de uma casa grande. E lá existe, sabe, por isso que Cuba tem muita música, muita cultura, o pessoal gosta de dança, porque eles desde pequeno aprendem isso. Eu conheci uma dessas, eu entrei numa casa dessa, estava tendo uma aula de dança, aula de canto, pessoal cantando, aprendendo com a aula de percussão, Sim. tudo num local só, comunidade bem pobre, bem na periferia de Cuba, esqueci o nome do bairro agora. Então, a área de cultura, a área médica, esporte, você está andando na rua, você está vendo as pessoas praticando esporte, né? Os alunos saem da sala da escola para correr. Você filmou isso? Filmei, tá tudo aqui, mando para Depois vocês. eu vou pedir para a professora mandar umas imagens que eu vou botar no E, corte. sobretudo, a área da saúde. E quando eu cheguei, cara, fiquei assim, fiquei e falei, cara, eu liguei pro governador, falei com ele. Isso aí foi semana passada. Fez você muito bem, deputado. O que a gente fala é isso. O que a Pô, gente... cara, porque fica assim, a gente tem que fiscalizar, como você falou, né? Você está vendo que é errado, a gente tem que ir lá e botar a boca no trombone, a gente tem que defender o povo do Distrito Federal. Claro. Agora, pô, se você tem uma ideia, se você tá... Eu tenho ajudado muito o governo, rapaz. E o governo sabe disso. Vou dar 2 exemplos aqui rapidamente para vocês. O governo pega, resolve aqui, por conta de denúncias, acabar com o eixão do lazer. Vocês acompanharam disso? Acompanhamos. E eu fui... Que Acabar foi o um eixão do lazer. absurdo aquilo ali, Absurdo. né? Por causa de Acabou. meia dúzia de gato pingado queria acabar Pois é. com o Porque eixão tem do um lazer. outro imbecil lá que vai fazer arruaça, vai fazer bagunça, vai acabar com o eixão do lazer. E estava caminhando para isso. Eu fui lá, peguei a pauta, chamei, Verdade. fiz uma Nós audiência, somos testemunha, né? fiz a Diego? audiência pública, ouvimos todas as partes, ouvimos os moradores, ouvimos os comerciantes, os ambulantes. Os frequentadores. São quase 1.200 trabalhadores ali, food trucks, caixeiro, o cara que vende coco. Você não pode jogar essas pessoas, tirar essas pessoas dali. Não né? pode. Então, a gente conseguiu reverter isso, conversei muito com o governador, com o Gustavo Rocha, eles entenderam, o pessoal recuou, chamamos o DR apresentou um novo plano de ocupação, está tudo em paz, tudo funcionando, inclusive aumentou o fluxo. Né, Agora, projeto das feiras, privatizar as feiras. Privatizar as feiras, pegar lá, você é feirante há 40 anos, ó, a banca agora tem que ser sua. Nós vamos colocar em licitação, a prioridade de comprar é sua. Aí vamos estipular um preço. Vamos supor que cada banca é R$100.000. Quantos feirantes iam deixar de comprar as Muitos suas não iam bancas? ter E os condições. empresários grandes iam lá comprar, ia tomar deles. Nós fomos lá, chamamos audiência. Nunca vi tanto feirante na minha vida. Fui lá, abrimos um diálogo com o governo, conversamos com o governador, falou, está errado. Tem que retirar esse projeto daqui, construir um projeto onde as bancas estiverem fechadas, aí tudo bem, aí você manda para licitação. Sim. Aí você vai prejudicar, né, feirantes que já estão há 50, 60 anos trabalhando ali, mandar, você vai ter que comprar a banca agora. Pô, aí não tem Muitos condições. mal não tem condição ali tem do dia a condições dia, de gera nem de dificuldade. comprar a Não, fruta mas tem uns cabeça de bagre que às vezes nem é o governador, não, cara. Eu já vi isso de perto. Uns cabeça de bagre que inventam umas coisas e não pensa. E vou falar mais uma. Realmente, às vezes nem pisou numa feira. Vou falar mais um, porque aí é bom que. Outro, tá? Que foi uma ideia nossa, ninguém falou, mas eu vou falar aqui. E o secretário de transporte sabe, o secretário de mobilidade sabe. O Zeno. O Zeno sabe. É Zeno? Eu peguei. Nós temos um projeto tramitando na Câmara que é o Tarifa Zero Estudantil. Eu quero que os estudantes, além de ir para a escola e para a faculdade e voltar, que eles também possam ir para um cinema, Aos fins de possam ir para uma semana, atividade né? esportiva, atividade cultural, aumentar, ou seja, a tarifa zero para eles. E tenho conversando isso com a Secretaria de Mobilidade desde quando era o secretário Walter. O Zeno entrou, falei, Zeno, cara, vamos fazer isso, a gente poderia começar pelos finais de semana.
E já começou, não já, deputado? Começou, final de semana de Sucesso. feriados. Eu dei essa ideia. É o vai de graça, né? Aí virou tarifa zero, virou vai de graça. Pra todo mundo. É legítimo, né? O governo foi lá e botou. Mas é a tarifa zero, o projeto que está tramitando, só falta uma comissão agora. Qual? Só falta ir para o plenário. Já passou por todas as Só falta comissões. para o plenário, o tarifa zero estudantil. Que é mais ou menos o que está acontecendo. Só que é possível, pelo valor que a gente já disponibiliza para as empresas. quase 1 bi por ano de subsídio. Então, assim, já é possível você, com mais 600 milhões, e o governo já começa a falar sério nisso. É possivelmente que nós vamos ter o tarifa zero aí de segunda a segunda. Eu sou a favor. E é possível. Eu acho que fomenta a economia, fomenta muita o gente comércio. falava assim, isso é possível. Quando eu não é? apresentei, isso é possível. É muito possível. É possível, é como o SUS, é como a educação. Né? É muito possível. Já estamos gastando 1 bi. Hoje a gente precisa ser justo. Se tem um parlamentar que desde o seu primeiro mandato, lá em 2015, que luta por essa questão para regulamentar a questão do transporte zero gratuito, é o deputado Ricardo Vale. Era uma das suas pautas prioritárias, né? Estou aproveitando. A tarifa zero para todos foi eu que apresentei lá em 2015. Você lembrou muito bem. Depois o Hollenberg botou 1000 dificuldades, o secretário da época lá, 1000 dificuldades. Falei, cara, olha quanto a gente está dando para as empresas. Nós estamos bancando o sistema já praticamente todo. Só não pode, deputado, depois ter aquela hipocrisia do vamos dar tarifa zero para todo mundo, aí o governo tem que pegar depois, mandar 1 bilhão para as tarifas, aí vem uns outros deputados de oposição, aqui tá dando mais de 1 bilhão para as empresas, mas vocês querem dar tarifa zero para todo mundo e depois não quer que o governo banque, então assim, por isso que eu acho que o senhor é muito coerente, quando o senhor vem com a sua bandeira e entende que vamos fazer a tarifa zero, o governo vai bancar, mas depois também não adianta ficar criticando o governo, né? Eu dei a ideia para o governo de começar os finais de semana e feriado. O governo começou e está vendo que é possível, né? Porque os cálculos, os levantamentos que eles estão fazendo, inclusive já está ampliando. O governador tem dado aí 5 dias, segundo desse feriadão aí. Já feriado, já deu. Mas não, é cara, o seguinte, isso é uma prova aumenta emprego. Aumenta muito emprego quando tem tarifa zero. O Eixão do Lazer está enchendo, o Eixão do Lazer lotado, o pessoal está tudo vindo. Por quê? Olha o Porque tanto de emprego que está gerando. Essas coisas que não... Acho que muita gente tinha que começar a passar isso para o público. Vai ter a tarifa zero, olha aí, ó, gera mais emprego. Que gera? Claro. Você já pensou assim, tarifa zero de segunda a segunda? Claro. As empresas, elas iam contratar mais, é óbvio. E só fazendo uma parte, deputado, eu lembro que lembro logo no início, essa tarifa zero vai dar tumulto, vai encher. Nada. Talvez ali até no início, né, fica todo mundo empolgado e vai. Mas depois a coisa se regulariza tranquilamente. Só vai andar quem realmente quer andar, né, deputado? Porque, naturalmente. O custo do pneu, do petróleo, é impossível o empresário hoje absorver. Se bancar sozinho. Bancar sozinho. É isso mesmo, bancar coerente. Não é impossível a empresa de ônibus funcionar. Isso. Não tem como. Se o governo não der subsídio, se o governo não ajudar a pagar, sabe quanto é que seria uma passagem hoje? E de volta Sobradinho? Reais. Que 10, uns 20, 25 reais. Mesmo? Que empresário vai conseguir pagar 25 reais por dia para um trabalhador? Não paga. E qual trabalhador vai conseguir? Quem é que ia sair de casa com a passagem de 20, 25 reais? É verdade. E de volta para Sobradinho, plano piloto? Então tem que pagar mesmo, o Estado tem que assumir. É um direito que nós temos de ir e vir. É um direito constitucional, como é o direito à saúde. Você vai no hospital, eu vou no hospital de Sobradinho, você vai no hospital do Paranoá, você chega lá e é atendido. Demora muito, às vezes, mas você é atendido. Porque é um direito universal à saúde. A educação, mesma coisa. Por que não a mobilidade? Verdade. Estamos bancando mesmo. Então... que se ajuste, né? Já é 1 bilhão, é 1 bilhão e 600. Então, beleza, chama os empresários, vamos bancar tudo. Agora é o seguinte, vocês coloquem ônibus. Vocês coloquem ônibus com qualidade. Vocês aumentem as linhas. É isso que tem que ser feito. E eu acho que nós vamos chegar lá... Eu acho que está perto, hein? Esse governo deu pontapé, eu acho que o governo tô vendo o empenho da Secretaria de Mobilidade. Você quer um exemplo? Desculpa, estou interrompendo o senhor, deputado. Vou dar um exemplo efetivo, que eu fui lá e vi. Maricá, que é do Quaquá lá, sim, do PT. Quaquá, presidente do PT do Rio, prefeito de Eu não sou da esquerda não, tá? Eu não sou muito de esquerda não, mas não sou de esquerda nada. Mas enfim, cara, eu elogio a gestão daquele cara. Eu acho a gestão daquele cara sensacional. Ele meteu tarifa zero, os ônibus são até da Nossa Senhora do Amparo. Isso. Ele meteu a tarifa zero. A cidade começou a gerar muito mais emprego, porque você não precisa, né, pagar passagem, tira do bolso do empresário ali momentaneamente. E a gente foi lá, fui com minha esposa, inclusive pedi até ela em casamento lá no Ponta Negra. E, cara, a cidade
tá linda. A Lagoa de Maricá, que era a coisa mais jogada do mundo, hoje você vai lá, parece que você tá na Europa. Seria interessante. Você conhece o Quaquá? Conheço. Seria interessante. Ele estava em Cuba também. Levou a escola de samba lá, de Maricá. Então você tinha que combinar de fazer uma visita pro Quaquá lá em Maricá, Sim. entender o que ele fez. Sim. É lógico que lá em Maricá tem a questão dos Os royalties, royalties. do petróleo, a cidade Vamos ficou fazer o muito seguinte? rica. Vamos nós três lá? Eu não tenho dinheiro pra passagem. Vamos de carro, pô. Porra, de Ó, carro é bom. deixa eu te Gostoso. falar. Gostoso. A gente, Que aí a gente eu olha tenho e olha. contato do pessoal lá da prefeitura de Maricá. Não, é porque eles me chamaram para ir lá. O pessoal da fui. representação do município de Maricá pega muitas ideias com o Instituto, que a gente às vezes faz alguns eventos daqui. Eu vou falar com eles, falar que você Não, propôs isso, viu, Deixa eu só te contar uma Odir? coisa rapidinho. Você vê que o que é bom é bom. A Maricá, você tá ali, pô, a minha mãe mora no Jockey, que é São Gonçalo. Aí você vai indo pra Maricá, pô, o resto tudo meio jogado ali. Quando você entra em Maricá, parece que você abriu um portal. Cara, eu juro, é uma cidade, é um município que acho que nem o primeiro mundo chega aos pés. É um exemplo de gestão. Exemplo de gestão. Tarifa zero. Independente de ser de direita ou de esquerda, Quaquá botou a cidade ali no rumo certo. Não, é turismo mundial, Maricá, só você ter ideia. E, Odir, vamos agora aproveitar. A gente sabe que parece que está tendo as eleições internas do PT. O PT, querendo ou não, deputado, se enfraqueceu muito nas últimas eleições majoritárias aqui no Distrito Federal. Isso é uma realidade. E a gente sabe que agora está parecendo que vai ter sangue novo. Eu já vi, inclusive, que você deve apoiar o filho do ex-deputado, ex-presidente do PT, Sigmaringa Seixas. É Sigmaringa Seixas Júnior o nome dele? Não, é Guilherme Sigmaringa. Guilherme Sigmaringa. Fala um pouco dessa eleição interna do PT e diz qual que é o objetivo do PT nas eleições majoritárias em 2026. Você falou uma coisa que é verdade, né? O PT se enfraqueceu muito nos últimos anos. Não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Na medida que nós tivemos o maior líder político nosso preso, né? Nós tivemos um impeachment, né, da presidente Dilma. Nós passamos um pior momento da história, né, do nosso partido recentemente. Então, chegava ao ponto de a gente andar nas ruas, os petistas ser tratados como leprosos, né? Eu me deparei com situações assim extremamente radicais, né? A pessoa situações desagradáveis, sai daqui, né? não sei o quê. Mas a gente sabia que isso fez parte de um processo que nós não vamos entrar nesse debate aqui. Eu sei que não, mas foi uma coisa orquestrada, né? A prisão do Lula foi tudo comprovado depois que foi a armação desse Sérgio Moro e daquele Dallagnol e companhia. O próprio impeachment da Dilma. Dilma era uma pessoa correta, coerente, honesta. Uma das poucas pessoas honestas que eu já vi, né, governar esse país. Mas foi impeachment e botaram a taxa de que a gente era comunista, que a gente é corrupto, que a gente era tudo de bandido, ladrão. E aí, para sair disso, não foi fácil. Mas a gente dizia, olha, isso não é verdade, nós não somos assim, nós somos honestos. Tem gente ruim, gente boa em tudo quanto é partido. Você que vive na vida política, você sabe disso. Verdade. Tem gente boa e gente ruim. Tem gente ruim no PT, tem gente boa no PT, tem gente ruim em qualquer lugar. Então, nós passamos por um momento muito difícil, mas a gente começou a se recuperar a partir da comprovação de toda aquela fraude que foi feita, né, e da vitória do Lula. Né? Mesmo contra tudo e contra todos, o Lula conseguiu derrotar nas urnas o Bolsonaro e vem tentando aí, né, governar o país da melhor forma possível. Então o PT deu uma recuperada. Né? Aqui no Distrito Federal, eu já senti nessa eleição agora, um clima mais ameno. As pessoas já... não era tudo isso, né? Você não era tão ruim assim como falava. Vocês fizeram 3 deputados? Fizemos 3 deputados e quase fizemos o 4º. Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso aí, porque eu já fiz artigos sobre você. Eu admiro quem, por exemplo, perdeu uma eleição, conseguir voltar, porque, meu irmão, é muito difícil. E hoje ali atualmente é só o Hélito e o Ricardo Vale, que perderam uma eleição e conseguiram voltar. Como é que E voltaram por cima, porque aí o Hélito virou presidente, ele virou vice-presidente, já se reelegeram dentro da legislatura, não só voltaram, mas como voltaram por cima. Aí eu te pergunto, né? Eu nunca perguntei pra você, eu fiz uma análise realmente elogiando. Engraçado, muita gente realmente concordou comigo. Foi uma das maiores audiências que eu tive. Como é que é esse deserto? Que você ficou fora da política esses 4 anos? Como é que foi
conseguir voltar. Complementando ele, é mais ou menos a gangorra da política. Uma hora você tá por cima, uma hora você tá por baixo. Você, com mandato, tava por cima. Sem mandato, ficou por baixo. Os amigos te abandonaram, deputado? Não, eu vou pegar o seu exemplo. Você já foi candidato a deputado estadual quantas vezes? A distrital 2 e a federal 1. 3? Você foi 3 3. vezes, né? Você, em algum momento, deixou de fazer política? Nenhum momento, deputado. Mesmo eu não sendo candidato nas próximas eleições, eu vou estar sempre fazendo política. Eu comecei a fazer política com 18 anos, nos movimentos sociais, no movimento estudantil. Ajudei a fundar o PT de Sobradinho, eu e meu irmão, Paulo Tadeu. Então, assim, quando eu perdi a eleição, eu continuei fazendo política. Para mim, não mudou nada, porque você não só faz política no parlamento. Eu continuei atuando. Não, mas você pegou uma área Sobradinho ali, é difícil, hein? Sim, Sobradinho é uma cidade muito politizada, uma cidade difícil ali, você tem muitos candidatos, enfim. Mas assim, eu deixei de ser deputado, mas continuei, falei, no outro dia que eu perdi as eleições, no outro dia eu falei, vou continuar fazendo política, vou continuar ajudando as pessoas. E eu fiz um bom mandato, só que eu peguei aquela onda, eu peguei o Lula preso, peguei a Dilma impeachmentada, peguei... E fez né, bom mandato tanto, mesmo. A onda anti-PT, foi o né? pior resultado do PT. O PT só fez 2 distritais, só o Chico e a Arlete eu fiquei em terceiro. E, se eu não me engano, por 5 mil votos ou 3 mil votos, eu faria o terceiro. Quase que eu permaneci lá. Então, para mim, não foi eu não tive uma derrota política, eu tive uma derrota eleitoral naquele momento. Eu sabia que eu tinha condições de voltar. Então sua cabeça ela não foi uma cabeça de derrotado, porque isso também é mental pra caramba. Cada eleição, cada eleição é uma conjuntura diferente. Naquela conjuntura, eu sabia que ia ser muito difícil para mim. Para o PT. Você teve quantos votos? Eu tive, Na de 2018. Na de 2018, eu tive, acho que 9 mil votos. E agora? Assim. Agora eu tive 17. Putz, grilo. Dobrou a votação, né? Bom, você perdeu com 9 mil votos. Não, desculpa falar para você. Eu acho que não foi nem isso tudo, viu? Foi 8 mil, né? 8 mil e pouco. Caraca, 8 mil votos e volta na outra quase com o dobro. Mais que o dobro, né? Foi. Olha, mais que o dobro? E volta virando... Não, mas assim, eu tô dizendo assim, você cair... Porque você foi eleito na primeira vez com quantos votos? Você lembra? Você não tem isso na... com 14 e pouco. Pô, 14. Aí caí para 8. E depois fomos para 17 e... Não é qualquer sem mandato. Não é, não. Sem mandato. Não é para qualquer um. É por isso que eu falo, né? É por isso que eu falo. Assim, você não deixe de fazer política. Perdeu a eleição, tá terra arrasada, não. Continue trabalhando. Desanima não, Dedé. Continua ajudando. Continua fazendo o seu trabalho, porque uma hora... né? E quantos demoraram assim... 3, 4 eleições para ganhar uma eleição. Verdade. Então, assim, pode desistir, viu? Não, fica aí o Não, eu não sou candidato em 2026. Dedé, eu já falei que eu não sou candidato, porque eu entendi o seguinte, deputado. A gente precisa, que o senhor falou, entender os momentos. O meu momento é entender que agora é ajudar os bons parlamentares lá a divulgar o mandato de vocês. E eu sabia, assim, que o partido precisava da minha candidatura, eu sabia que eu tinha chance de voltar. Eu sabia que eu tinha chance de voltar, eu sabia que a gente tinha feito um bom mandato, né? Nós fizemos um bom mandato. Você acompanhou muito o mandato, nós fizemos um bom mandato. Eu reconheço. Você era nós fizemos muito um bom mandato. coerente. Fizemos um mandato bom. Você sabe fazer política. Pois é. E aí, você, seu irmão. E assim, a gente pegou e se organizou e fomos para esse processo. Vamos voltar para a eleição interna do PT, para a gente entender um pouco. Paulo Tadeu, se não tivesse ido para o Tribunal de Cantos, eu seria governador, hein? Você não acha, não? Eu não sei, né, gente? Porque naquele... Quem que ele é o bom da família? Tu é o vice-campeão. Mas ele... Não, Paulo foram... Paulo foram 3 mandatos, sabe, espetaculares de distrital, né? um deputado federal, né? Um federal. Ele foi o segundo mais votado, só perdeu pro Reguf naquela, mas, né? Assim, quando ele chega para mim, ele era o secretário de governo do Agnello, acho que tinha 6 meses de governo, e chega para mim e fala assim, cara, eu vou pro Tribunal de Contas. Eu falei assim, rapaz, você tá doido, cara? Porque a gente tinha um projeto já para ele sair senador ou, né, governador. E ele já aparecia bem em pesquisas nas majoritárias. Aí ele me passou um monte de informações, enfim, e depois eu falei, cara, sabe uma coisa, você tá certo. Tanto é que ele foi para o tribunal e o PT foi muito mal votado, né? Não foi nem para o segundo turno naquela eleição de 2014. Então, sinal que ele estava certo por ter saído naquele momento. Mas é um cara que ajuda muito, né? Me ajuda muito, eu converso muito com ele, está sempre orientando a gente e
Mas é um legado que nós temos, né? Não deixou de ter lado, é um cara de esquerda, um cara mas sobretudo eu sei que está trabalhando da mesma forma, com muita seriedade lá no tribunal. Com certeza. E o povo do Distrito Federal pode saber que tem um cara muito sério lá no Tribunal de Contas. Obrigado, Paulo Tadeu. Ele pagou pra mim lá na Nativas um dia desse aí. Um almoço lá pra Eu você. deixei a conta lá na mesa dele. Então você conseguiu uma coisa que ninguém consegue. Eu falei assim, se Paulo não pagar... pagou o seu almoço. Pagou meu almoço, Paulo Tadeu. Vai pagar um pra mim, viu, Paulo? Deu 300 Não é possível. Nunca pagou. Mas, vamos voltar aqui para nossa pauta. Vamos falar eleições internas do PT. Eu li alguma coisa, tem 6 candidatos, não é muita divisão para um partido que está tentando se unir? Explica um pouco, diz quem é seu candidato e qual que é a perspectiva, deputado. Muita divisão. Eu, desde o ano passado, venho trabalhando para a gente se unificar em torno de uma candidatura. Defendi a candidatura do Chico Vigilante, que eu acho que esse momento agora a gente precisava de alguém, sabe, com história, com voz, para dialogar com o PT Nacional, dialogar com o governo federal. Para mim, o nome do Chico era o melhor nome. Eu fiz essa defesa pública, vocês devem ter acompanhado isso. Com certeza. Mas o Chico estava muito animado, foi desanimando e acabou dizendo que não queria fazer disputa e nada e retirou o nome dele. O que surgiu como nome que pode unificar o PT? O Guilherme. O Guilherme foi que surgiu. O Guilherme Sigmaringa é um jovem, acho que tem 40 anos, é um advogado, filho do Sigmaringa, é um cara que viveu, né, nasceu nesse berço do PT, nunca teve uma atuação no partido, mas é uma novidade. E é um cara, ele é de uma ala mais moderada. É um cara tranquilo, é um cara que pode unificar o PT. Por isso que eu também já peguei todo esse campo que a gente estava articulando para levar para a candidatura do Chico e já consegui conversar com os companheiros ali. A gente vai apoiar o Guilherme. Eu acho que o Guilherme deve ser quando que é a eleição eleito. Do PT? É legítimo, né? Esses outros candidatos. As outras candidaturas é legítimo. O PT é um partido plural, enfim, tem vários segmentos. Mas existe ainda a possibilidade de alguns partidos, de algumas... como é que chama? Algumas correntes desistir da candidatura para apoiar, para diminuir ainda, deputado? Porque 6 candidatos a presidente num partido é muito, deputado. Eu acho que os candidatos agora vão começar a conversar, né? As forças políticas começar a conversar. Eu acho que assim, o Guilherme está indo muito bem. Eu diria que hoje o Guilherme deve ter aí 60%, 70% dos votos. Né? Mas o problema disso aí que mostra uma certa divisão. Até eu quero... Você já encerrou o assunto presidência? Posso não. Então, pode continuar. É porque é o seguinte, eu tive acesso a uma pesquisa na semana passada e eu vi porque é muito ruim a esquerda no todo estar se dividindo. E assim, o pessoal daqui a pouco vai pensar que eu estou defendendo o Graz, mas são números. Uhum. E o melhor nome é o Graz, está muito competitivo, até nas pesquisas palacianas e nas pesquisas da própria esquerda. Você não acha que essa atual divisão aqui tem uma divisão hoje na esquerda, né? Tem um... Eu vou falar, e você que... O forasteiro Capelli... E acaba atrapalhando um candidato à exceção, o Pisca-Pisca, tá atrapalhando lá o Graz. E aí não tem nenhum candidato do PT também para tentar fazer esse contraponto? Aí a gente já indo para a eleição majoritária em 2026, deputado? Vamos lá, primeiro eu vou falar do PT. Eu acho que o PT precisa apresentar uma candidatura para esse conjunto de partidos de esquerda, de centro-esquerda, né? São mais ou menos uns 8 partidos que a gente vem conversando aqui, vem conversando ainda, e o PT ainda não apresentou um nome para o governo do Distrito Federal. Né? A gente tem conversado muito com a Érica, o Magela já se colocou à disposição, nós temos outros nomes que podem ser apresentados para esse conjunto de partidos, que já tem aí, né, o Capelli, que se lançou, que o PSB lançou ele como candidato, e tem o Leandro Graz, que fez uma excelente campanha. Não foi pro segundo turno por 5 mil votos. Pouquinho, hein? Um monte de gente votou 13, achando que o número do Leandro era 13. Se eu não me engano, uns 12 mil votos. Votou 13. E o número dele era 43. O número dele era 43. O Gabriel Magno falou desses números, que faltou 5 mil votos para ter o segundo turno e que 13 mil votos foram para a legenda do PT para governador. Votou 13. E aí anulou o voto. Então ele certamente teria ido para o segundo turno. Você vê a força que o PT tem aqui no Distrito Federal, a esquerda tem. Não pode subestimar isso de jeito nenhum, nem nós podemos subestimar. Jamais. Agora, você tem razão, é preciso unidade. Se começar todo mundo lançar um candidato aí, é legítimo. É legítimo os partidos lançarem seus candidatos. Cada partido tem seu projeto, enfim. Mas ninguém sozinho
Não chega a lugar nenhum. Assim é a direita. Se ela se dividir demais, ela pode perder as eleições. Já aconteceu no Distrito Federal. Sim. E a esquerda, nesse momento, era ideal que a gente se juntasse em torno de uma candidatura. Eu acho a candidatura do Leandro Graz uma excelente candidatura. Né? Certeza? Excelente candidatura. Já provou que é um cara muito sério. É um jovem, sério, é um cara que tem diálogo. ideias, tem boas ideias, sabe dialogar. É um cara de um mandato é corajoso. Né? Teve um mandato, já saiu para governador. Então, é um cara que é um cara que tem coragem e é um homem público. É um cara correto. Evidentemente que vai aprendendo ao longo, né, da vai sua trajetória. Vai amadurecendo, e vai ficando mais lapidado, vai ficando melhor. Então é um excelente nome. Mas o PT também tem excelentes quadros. Quem? A própria Érica Cocai. Já falei do Magela, já falei da Érica, já falei do Chico Vigilante. Para governo? Para governo? Sim, não é nome fraco. A própria Érica Cocai já foi lançada candidata ao Senado. Então o martelo não está batido nesse sentido. O nome da Érica Cocai foi deixado à disposição pelo partido para sair para o Senado. Nós pedimos muito à Érica que ela colocasse o nome dela para o governo do Distrito Federal. Ela relutou muito e acha que o Senado é uma opção. Mas a gente vai continuar conversando. É o que eu falei, a política é feita de conjuntura. Uhum. E se daqui a pouco, né, conspirar para que ela seja a candidata, ela que vai unificar esse campo. Uhum. Ou é o Magela que vai unificar esse campo. Uhum. Ou é o Leandro Graz que vai unificar esse campo. Né? Então... Tá claro. Enfim. Todos que ele falou aqui, só tem um que não vai unificar o campo, é o Capelli, né? Porque o cara veio lá do Maranhão, não tem história. Piscar, você. Não tem história nenhuma aqui em Brasília. Eu acho que não é um forasteiro, a esquerda estrangeiro. Tem bons nomes, Damares da direita, mas não dá pra querer trazer o cara lá do Maranhão, deputado. Não, pelo amor de Deus. Mas é legítimo também a candidatura do Capelli e ela pode ser uma candidatura vitoriosa também. Agora é preciso construir isso, né? Deputado, eu acho assim. Ele é o Damares da esquerda. A minha teoria é que o Capelli vai fazer esse barulho, que ele é franco atirador, não tem nada a perder, pra tentar ser o vice ou do Leandro Graz, ou pra tentar ser o vice de algum candidato do PT. Porque, assim, capilaridade política, ele não tem nenhuma inexperiência, não conhece nada do Distrito Federal, viu, deputado? Para mim é só estratégia mesmo para tentar ser vice de alguém. Essa é a minha opinião, viu, deputado? O Capelli depois vai te cancelar. Olha, cuidado, gente. Eu ouvi muito falar que o Ibanez era quando o Ibanez foi ser candidato, que é Ibanez? Gente do próprio campo, que hoje está com o Ibanez, está lá no Palácio falando. Isso não existe. E o Ibanez virou governador e foi reeleito. O Ibanez não era então, desconhecido. Cuidado que daqui a pouco o Capelli vira governador do Distrito Federal e eu quero ver vocês. Ele vai tirar nossas publicidades todo dia. É o que ele vai fazer. Vai fazer o quê? Não. Tira sim, rapaz. Que conversa. Mas vamos lá. Voltando então, deputado. A publicidade não pertence ao governador, nem a governador nenhum. A publicidade Se ele quiser tirar o de Ribeiro de lá... Deixa eu falar. Não pode, né, cara? Você não pode. Gente, o orçamento não pertence a mim, ao governador, ninguém pertence ao povo do Distrito Federal. Você não pode, sabe porque você virou, vou perseguir fulano, vou tirar seca. Não existe isso. Mas então, deputado, eu acho que a gente tem hoje 2 cenários para a eleição majoritária aqui no Distrito Federal. Está bem consolidada a candidatura da vice-governadora Celina. Parece que o grupo dela já está montado. A chapa para senador deve ser o Ibanez. A outra vaga já foi oferecida a Michele. O vice deve ser do Republicanos. Dizem que pode ser o Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil. A esquerda... Se tem esses nomes que você acabou, mas entendendo que não só a vaga para governador, mas também tem a vaga de vice, tem a vaga de senador, para tentar estar junto, porque se a esquerda estiver separada, desunida, vai ser vida fácil para a Celina, viu, deputado? Não, é verdade. A direita saiu na frente, a Celina já está com a candidatura dela colocada. É uma vantagem grande, a esquerda precisa se entender o mais rápido possível. A gente já está aí, o ano que vem já tem eleição, né? Mais aí 1 ano e pouco. Então é preciso a gente dialogar e chegar a um entendimento logo. Dá tempo. Né? Acho que até agosto aí é preciso que a gente... Desse ano, né, deputado? Desse ano. Aumente as nossas conversas e comece a afunilar para 1 ou 2 nomes e a partir daí começar a trabalhar como a direita está fazendo aqui. Agora, o fato da Celina sair na frente e já tá esse desenho todo que você está falando aí,
as coisas na política elas mudam, né? Verdade, a gente Elas sabe disso. mudam, né? Então, a princípio é isso que está sendo colocado, mas pode ser que daqui a pouco as peças começam a se modificar, as coisas podem... A gente sabe que pode mudar todo o cenário, mas o que tem para hoje é isso, né, deputado? E pesquisa, né? O governo faz muitas pesquisas. Eu fiquei sabendo que vocês acompanham pesquisa. Deixa o deputado terminar de responder. Vamos falar um pouco da pesquisa, Di. Não, deputado é prioridade. Então, dizer para vocês o seguinte, que as coisas podem mudar. Pode ser também, a extrema-direita é muito forte aqui, né? A extrema-direita é muito forte. Se eles verem que dá para eles ganhar as eleições com outro nome que não seja da Celina, esse povo é capaz de fazer isso, viu? Capaz de falar, não, vamos arrumar uma outra candidatura ao governo e vão lançar e vão tentar assumir o comando aqui do GDF. Então isso pode acontecer. Isso é a torcida de vocês da esquerda, né? Não a divisão da direita, deputado? É interessante. É interessante para quem vai disputar a eleição, para quem vai ter uma candidatura. Assim como a esquerda, assim como a direita deve torcer que a gente lance 5 candidatos, né? Você chegou a ter acesso a essa pesquisa da semana passada? Não tenho acesso a pesquisa nenhuma. Eu queria depois que vocês me passassem. Essa pesquisa, na verdade, deputado, foi encomendada. Você podia me ajudar. Eu até passei para ele, mas no modo temporário, me xingando até hoje. Porque ele passou daquele que a gente vê uma vez e apaga. E eu não consegui analisar a pesquisa, né? Mas, a pesquisa, basicamente, a Celina estava bem na frente, com em torno de 39%, 40%. Aí o Leandro Graz aparecia com 17% a 20%, dependendo do cenário. Só que essa não foi uma pesquisa encomendada pelo governo, não. Foi uma pesquisa encomendada pela esquerda. O Leandro Graz aparecia com 3%. E ali, uma das surpresas, que aí talvez seria o que você está falando, o nome do Fred Linhares aparece muito bem para governador também, e hoje viu? Isso já causa divisão na direita. E aí, o Fred fica naquela assim, ele já disse que é candidato a deputado federal, mas eu não sei como a pessoa vai lidar em estar aparecendo bem nas pesquisas. Damares, a gente já falou com ela já deixou bem claro que a candidata, a governadora dela é a Celina, que ela não abre mão, que ela tem palavra, que ela vai cumprir, que está tentando levar o grupo da extrema-direita para apoiar a Celina, mas ali na direita, pelo que a gente já tem ouvido no bastidor, a única chance de uma divisão seria com a candidatura do Fred Linhares. Pois é, mas olha só, nós estamos longe ainda, certo? Então vai ter pesquisa direto agora. À medida que outros nomes da direita forem aparecendo com chance de ganhar o governo, acabou. Isso vai mudando. Isso vai mudando. Entendeu? Então a Celina vai ter que se permanecer. Não vi pesquisa nenhuma ainda esse ano. Se vocês puderem me passar, até bom. Eu acho que pesquisa mostra um cenário, né? Cenário do momento. Isso, ela perfeito. não mostra, ela é uma tendência. Ela pode mudar. Acontece um fato aqui, muda do outro. Com 2 meses mudou tudo. Então, é uma tendência. Por isso que eu acho que as coisas não estão tudo colocadas, definidas. À medida que o Fred for crescendo, à medida que a Damares for crescendo, à medida que o Leandro for crescendo, à medida que a Érica for crescendo, aí vai mudando. Então, o pessoal vai medindo. Eu aprendi uma coisa na política, eu faço isso desde a eleição passada. Eu analiso política dia a dia, cenário a cenário. Eu acho que o que unificaria a esquerda é você vir vice de alguém. Estão querendo te botar aqui no fogo, mas né? A gente vai entrar nisso. Vice do Leandro Graz. Me lançaram vice do Rafael Prudente. Do Rafael Prudente, foi eu. Foi você que fez isso? Mas eu vi no restaurante. Eu ouvi a conversa no restaurante. Maria, eu juro que eu vi. Eu vi a conversa no restaurante. Eu fui falar pro Rafael, que negócio é esse? Cara, tô sabendo disso não. Tô solicitando que eu vou ser candidato a governador. Não, moço. Você botou uma... às vezes eu tive que explicar isso aí. Não, eu não chuto. Até pros meus filhos eu tive que explicar. Quem eu vou ser vice de quem, rapaz? Meu Deus do céu. Não. Eu tava numa mesa lá no Nativas, lá da Vila Planalto, e eu conheço a galera da política, eu conheço, né? O pessoal tava do meu lado. Só que não me viram, realmente não me viram, porque eu tava de costas, tava assim, de blazer, e a galera me vê mais. E eu tava escondidinho, mas, cara, eu ouvi a conversa assim, eu vi a pessoa com papel e botou, rapaz, esse cenário aqui, já pensou se o MDB vem pro nosso lado? E gente do Palácio Planalto também tava. O Ricardo Vale, que é um vice ideal, moderado, educado. Eu ouvi, cara, aí não teve jeito, eu tinha que publicar. Só que assim, eu não quis comprometer os caras, né? Mas teve Mas, deputado, o senhor tem saindo um pouco desse assunto... Eu disse que nem vocês sabiam, botei no texto. Saindo um pouco desse assunto de majoritário e aproveitando, você tem vontade de crescer politicamente, ir para uma vaga de deputado federal ou ir para uma vaga de vice? Como que tá o deputado para 2026? Deixa eu falar, isso é um processo natural. Eu nunca imaginei
que eu seria um dia deputado distrital. Eu não me preparei para isso. Quando meu irmão vai para o Tribunal de Contas, fica um buraco no nosso grupo político, enfim, e as pessoas, eu falei, eu ainda tentei construir outras alternativas, porque eu sempre gostei muito de bastidor, igual o Odi, né? Eu gostava de ficar ali fazendo, lendo pesquisa, vendo cenários, enfim, eu sempre coordenei as campanhas do Paulo. Mas eu também sabia que com a ida dele para lá, o meu nome seria o nome mais forte, porque eu sabia onde estava o eleitorado dele. Seria o nome natural do grupo. Natural. Seria natural e o mais forte, porque eu sabia onde estava o eleitorado do Paulo. Eu sabia quem eram as pessoas em Santa Maria, no Gama. Ninguém sabia, ninguém tinha esse controle melhor do que eu. E aí eu virei candidato, fui candidato, já fui eleito logo da primeira tentativa. Fizemos um bom mandato, depois na segunda não deu, voltamos agora. E eu estou assim à disposição do grupo. Acho que ninguém é candidato de si mesmo. Né? Se tiver que ser vice, eu vou. Se quiser que eu seja. Se quiser que eu seja. Corte. Se tiver que ser vice, eu vou ser vice. Se tiver que ser federal, eu vou ser federal. Se tiver, eu estou à disposição do PT, principalmente do meu grupo político, das pessoas que acreditam em mim, que dão sustentação, que me ajudam a construir o mandato. Eles que têm que decidir, não sou eu. Eu sou fruto de um projeto coletivo. É o soldado do partido. Eu sou fruto de um projeto coletivo. Mensagem certa para vocês. Eu sou fruto de um projeto coletivo. Eu virei deputado porque um monte de gente acreditou em mim. Então, são elas que têm que dizer o que eu tenho que ser. Eu estou à disposição. Mandei pro número certo? Para ser qualquer coisa aí. Mas é isso, então, para você entender, o deputado está hoje dizendo que em 2026, se o grupo político do PT, o grupo político dele entender que ele pode ir para deputado federal, ou pode ser uma vaga de vice na majoritária sendo contemplado lá na chapa da esquerda, o deputado está à disposição. Mas é lógico que hoje, se não fosse o grupo que tivesse que escolher deputado, se fosse o deputado Ricardo Valle, hoje você seria candidato aqui mesmo. O seu desejo de ser candidato em 2026. Eu acho que eu gostaria de ficar na Câmara Legislativa. Mais 4 mandatos. Depois... Mais 4 mandatos? Mais 4 anos. Desculpa, mais 4 anos. Gostaria de ficar, vou refazer tudo aqui. Eu gostaria de ficar na Câmara Legislativa mais 4 anos. E depois procurar uma outra ocupação, né? Porque também acho que a gente não tem que ficar perpetuado num processo. Tem que abrir espaço para a juventude, para o próprio gente no grupo, né, deputado? Porque tem algumas coisas que eu quero fazer, tem alguns projetos que eu ainda não consegui, né, botar em prática. Então eu gostaria de ficar mais 4 anos ali na Câmara Legislativa e depois tentar uma Câmara Federal ou tentar outra coisa. Mas isso vai depender também de conversas que eu vou fazer e tem que fazer rápido, né, porque a gente já tem que começar a se preparar, fazer uma pré-campanha com esse grupo para a gente decidir. Mas eu creio que a tendência hoje é tentar de novo uma reeleição para a Câmara Legislativa. Olha aí se minha mensagem de amor chegou para você certinho. E aí, deputado, aproveitando, até porque a gente já tem quase 1 hora de programa, viu, Odi? Tá na hora da gente começar a pensar no final do programa e tem aqueles 2 assuntos para a gente encerrar que a gente não pode deixar de falar. Rapidamente, deputado. Boa. Primeira pesquisa que eu recebo esse ano. Vou olhar. Pronto. Analise. Nunca mais mandar nada. Lembrando, viu, Odi, mais uma vez, que essa entrevista aqui no podcast Política do Bem vai sair no Jornal Capital Federal, no Rádio Corredor, nas nossas redes sociais. Sim. Deputado, anistia. Fala um pouco, você é a favor, você é contra, para depois a gente ir para o assunto eleições presidenciais, para a gente poder encerrar o programa. Olha, com relação às pessoas que tentaram um golpe de Estado aqui no país, eu sou contrário à anistia. Eles têm que responder, pagar pelos que eles fizeram. Principalmente os cabeças, aqueles caras que planejaram o golpe, que planejaram, inclusive, um esquema de assassinar algumas autoridades, enfim. Esses caras não podem ficar impunes. Quem participou disso tem que pagar e pagar caro. A gente sabe que tem pessoas que estavam ali, que invadiram, que quebraram, fizeram quebra-quebra, que foram usadas. Elas têm que responder também. Mas não tem algumas penas que estão demais, deputado? Está desproporcional, deputado. Eu creio. Não, está faltando um pouquinho de humanidade. Eu creio que assim, a justiça está cumprindo o que manda lá, a legislação, está cumprindo o que tem que ser, tá dando as penas de acordo com o que tem que ser. Mas acho que isso, ao longo do tempo, vai ser flexibilizado.
Você tem casos no processo político, mas criminal, enfim, que o cara comete lá um furto, um roubo, ele é condenado a 7 anos, ele cumpre 2, bom comportamento, enfim. Então, eu acho que ao longo do tempo, essas pessoas que foram usadas, né, mas que cometeram crimes, não pode esquecer, elas foram usadas, mas cometeram crimes. E aí também, não, fui coitadinho, não tem coitadinho. Entrar num órgão público, quebrar patrimônio público, isso aí não é coisa de coitadinho. Isso foi um absurdo. E assim, não, isso foi. E tinha uns que foram lá para arrebentar com tudo mesmo. Você viu que os caras eram fortão. Esses caras não tem que ter perdão. Agora, uma doninha de casa, como fala, que eu fico vendo aquelas imagens, eu não vejo ninguém assim, sabe, inocentezinho assim, quebrando nada. Eu não vejo. Mas tinha umas doninhas de casa só, e na inocência ainda Agora, gravando eu acho que a sociais. justiça brasileira ela é muito coerente. Acho que essas pessoas, sabe, que por um motivo ou outro entraram ali, que não estavam muito... A justiça sabe quem é quem. Certamente serão flexibilizados, não vão ser absolvidos, né, do crime que eles cometeram, mas essas penas não vão chegar a tudo isso, não, eu tenho certeza disso. E, Edir, para concluir então, deputado, domingo o ex-presidente Michel Temer, que já foi do grupo do PT, depois brigou, depois foi considerado golpista, deu uma entrevista para o Roda Viva, dizendo que talvez o presidente Lula possa até rever a candidatura dele se ele achar que a popularidade está baixa. Vamos falar um pouco do cenário para presidente. Hoje, nos bastidores do Palácio do Planalto, Lula é candidato e não há a mínima possibilidade dele não ser candidato à reeleição em 2026 para presidente? Não só no Palácio do Planalto, mas na sociedade, né? Qualquer pesquisa de intenção de votos, o Lula ganha de qualquer um. Não essa pesquisa de avaliação de governo, enfim, isso aí a popularidade do Lula não está tão boa. Mas quando você pergunta quem você vai votar para presidente, aí as pessoas, né, não tem dúvida. O Lula ainda é favorito em todas as pesquisas. Acho que o governo Lula vai melhorar muito com essa aproximação que o Lula está fazendo do mundo, buscando parcerias, né, com países igual a Rússia, a China, o próprio Estados Unidos, que está revendo esse Trump, esse camarada que eu assim, não acho ele um péssimo presidente da República, um péssimo presidente dos Estados Unidos, um cara, sabe, desqualificado, um cara que não sabe, fica brincando de governar um país daquela magnitude, daquela importância. Ele brinca muito, blefa muito, fica, né, aumentando taxa aqui, depois volta atrás, enfim, então fica fazendo uma confusão e prejudicando a economia mundial. Mas acho que o governo Lula está indo bem nesse quesito da economia, deve melhorar com esses investimentos que estão chegando desses países aí, da China principalmente. É um volume muito grande de recursos. Se a economia chegar bem, o Lula vai ganhar essas eleições e vai ganhar de uma certa forma, assim, eu diria, mais tranquila, porque a outra, a passada, foi muito disputada, foi apertada. Então, eu foi acredito, voto a voto, né? Eu acredito que o Lula é o favorito, mas nós temos que trabalhar muito, né, ainda para... Mas deputado, não estava na hora do Lula começar a preparar um sucessor natural, até pela questão da idade dele? Lá nos Estados Unidos, o Joe Biden, ele cometeu esse risco, estava velho, foi para a reeleição, o grupo começando, você está velho, acho que você não tem mais condições, não preparou ninguém, perdeu a eleição para o Trump. Mesmo que o Lula seja candidato em 2026, não está na hora dele começar a preparar um sucessor natural, mesmo que não seja 2026, para 2030, porque a gente não vê falando desse sucessor natural do Lula. Por enquanto, teve alguém para suceder o Roriz aqui no Distrito Federal? Até hoje não. Mas deixa aí, aproveitar que você falou isso. Deixa eu te falar, quem tem que dizer qual é o time é o próprio presidente, é o próprio Lula. Por enquanto, eu estou vendo o Lula trabalhar muito, uma disposição muito grande, até me surpreendo com a idade que ele tem, o trabalho que ele está fazendo. Então, é ele que tem que dizer se ele tem condições ou não. Por enquanto, ele está dizendo que tem saúde, enfim. E eu citei o exemplo do Roriz aqui, porque o Roriz... Eu vou falar disso. O Roriz trabalhou, saiu e ainda continuou ajudando, trabalhando, enfim. Então, assim... mas a gente não pode. Não, mas será que o Lula dá uma trepa ainda? A gente não pode. Será que o Lula dá uma trepadinha ainda? Olha, não. Tem que ter um pouquinho. Esses cabras da peste nordestina, bicho, disse que os caras são... O Roriz dava trepa, será que o Roriz dava do couro lá quando eu tinha lá?
Desculpa, deputado, desculpa. Esse é o Odi que eu conheço. Mas o que eu ia dizer, como você citou aí meu tio Vai ex-governador... uma vez na semana também, Ricardo Vale? Vai pelo menos uma vez na semana? Quem? Que eu nem isso, Quem? eu vou. Você? Não, eu tô bem pra caramba, Eu poxa. tô ruim tomando remédio. Rapaz, eu Bora tô voltar pro assunto sério pra gente encerrar eu tô aqui, tomando deputado. chamate pra acalmar. Ó, Vai. vamos voltando pro assunto sério. Você falou aí do meu tio, o ex-governador Roriz. Uma das coisas que eu acho que o meu tio falhou foi não ter criado o sucessor dele. Não é porque eu sou um Roriz, sobrinho legítimo, que a vida inteira apoiei meu tio. Isso eu sempre falei, ó, tá errando, tem que criar o sucessor natural, porque uma hora vai ficar velho, uma hora não vai ter mais condições, e na hora que tentar, e na hora que depois querer lançar, se não tiver o sucessor natural que foi criado, vai ficar muito mais difícil. Por isso que hoje a gente, às vezes, da família tem essa dificuldade, ou o próprio grupo, porque o meu tio não pensou nisso. Por isso que eu digo, Mas lá olha ele só, errou, cara, o Lula tem que pensar nisso Para também. ser presidente da República, para ser governador de Brasília, cara, é muito difícil você falar, eu vou criar um sucessor. Essa liderança, ela surge natural. Ela surge natural ao longo do processo político, da evolução política da pessoa. Não é porque eu sou filho do Lula ou que o Lula tem que preparar o Haddad. Não, cada um, cara, cada um é cada um. Vai surgir o sucessor do Lula nesse campo da esquerda, assim como vai surgir o sucessor de outros políticos, enfim, assim como... Agora, não dá cravar, o fulano de tal é o sucessor do Roriz, ou o sucessor do Lula. Sim, Não tem como verdade. cravar isso. Concordo não com tem isso como. Essa história, que o Lula tem que preparar alguém, prepara quem? Né? O Lula botou a Dilma. E deu certo, a Dilma ganhou as eleições e depois foi tirada daquele processo sacana, né? Eu fui contra o impeachment da Dilma. Eu Aquilo acho foi que isso absurdo. ferrou muito o país. Eu Aquilo acho que atrapalhou muito o país. Isso ajudou E foi uma maldade com ela, cara. arrebentar o país. Foi uma maldade com É ela. doida, mas não era desonesta. Ô, Di, também o papo sou tá doido. muito bom, a gente conseguiu 1h10. tirar todos os assuntos que a gente podia conversar, mas a gente já está aqui com 1h10 de programa. Lembrando que o podcast Política do Bem passa no nosso canal no YouTube na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas. Vários cortes a gente vai botando ao longo da semana. Como eu já falei, o que a gente falou aqui vai estar no Jornal Capital Federal, vai estar na Rádio Corredor. Mas vamos lá, rapidinho, Ô, Di, só corrigir essa parte aí. Agora entra na minha área da comunicação. Toda segunda, meio-dia, nosso podcast está no ar. Não que esse vai estar no ar, entendeu? Você vai me demitir hoje, não vai? Não, não vou não. Mas, deputado, obrigado pela sua presença. Você hoje foi muito Eu sou esclarecedor. funcionário dele. A gente tenta entender exatamente que a dinâmica desse programa é um programa democrático. A gente traz aqui deputados de direita, deputados de esquerda, exatamente para poder estar falando dos bons projetos. Falamos do que você fez para ajudar o esporte, educação, da sua viagem em Cuba. Então, assim, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Política do Bem. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado e fica à disposição de você, de você, Dedé. Parabéns pelo trabalho, pelo programa. Você é um cara que todo mundo respeita. Vocês dois, né? São jovens e têm um futuro brilhante ainda nessa área de comunicação aqui no Distrito Federal. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mesmo sendo, né, um deputado desse campo de esquerda, acho que a gente tem que dialogar, a gente tem que estar construindo pontes e não só, sabe... Chega, brigando, né? enfim, né? Isso é muito ruim. Chega, né? É melhor a gente, sabe, se juntar e tentar resolver os problemas da sociedade, mesmo tendo divergências, né? Mesmo tendo campos ideológicos diferentes. Eu peguei Cuba, por exemplo, e mostrei para vocês duas coisas aqui, que Cuba pode ajudar o Distrito Federal. Duas políticas públicas de saúde. Então, eu acho que tem que ser isso, sabe? Se tem coisa boa por aí, vamos tentar fazer. Então, eu sou desse jeito. O meu perfil é esse, é de construir pontes para ajudar o Distrito Federal, ajudar o povo sofrido dessa cidade. À esquerda, o vice dela aí, ó. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast Política do Bem. Obrigado pela sua atenção e a gente volta até semana que vem com mais um Política do Bem, porque eu preciso mostrar para vocês que a nossa cidade, os nossos políticos têm muita coisa boa para mostrar para você. Obrigado pela sua audiência e até lá.